Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica e neurociência clínica. Neste episódio, eu falo sobre inteligência e sabedoria. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Quer ajudar a manter o projeto vivo? Compartilhe o canal, os episódios com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Esse compartilhamento garante a continuidade do projeto, eu conto com a sua ajuda. E você que chegou agora, está me ouvindo há pouco tempo, já são mais de 300 episódios no ar. Que tal fazer uma maratona, se organizar e ouvir tudo? É muita informação bacana para você. E você também pode colaborar, sugerindo temas, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003. Você também pode acessar as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E por fim, para conhecer um pouco mais dos projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Eu resolvi fazer esse episódio a partir de uma frase que é antiga e de origem desconhecida. Ela surgiu no inglês e depois foi traduzida, foi colocada, divulgada como um provérbio árabe, mas na verdade a origem é incerta, é desconhecida, é anônima. E o que se sabe é que é uma frase muito antiga, mas eu acho que é bem aplicável e vale a pena a reflexão que ela traz. A frase é mais ou menos assim: um homem inteligente sai do buraco, um sábio não entra no buraco. Essa frase existem várias versões, algumas mais poéticas, outras não, mas todas com essa mesma mensagem, que um homem inteligente consegue sair de um problema, sair do buraco, mas um homem sábio não entra nele. E eu trouxe essa reflexão porque eu acho ela bastante profunda e bastante interessante para a gente avaliar o nosso comportamento e as nossas decisões mediante um problema ou a possibilidade de um problema. E também para ilustrar uma diferença, Existe uma diferença entre uma pessoa ser inteligente e uma pessoa ser sábia, entre uma pessoa ter inteligência e uma pessoa ter sabedoria. A neurociência, lógico, não faz essa divisão, como é que eu diria assim, em termos de definição, Ela não define uma coisa de um jeito ou de outro, mas fazendo uma analogia com a filosofia, com outras áreas, a gente divide aí dois tipos de comportamento que justificam essa inteligência e a sabedoria, que fazem essa distinção, apesar de não serem termos oficiais da neurociência. Mas a gente pode dizer que há essa divisão sim, A gente, num primeiro momento, a gente diz que a inteligência é a capacidade que a pessoa tem de resolver os problemas. Então, ela está mediante alguns problemas, algumas situações que ela precisa resolver, de que maneira ela vai desenrolar isso? O que ela vai pensar sobre o assunto, que soluções ela vai ter, se ela vai ser criativa ou não, se ela vai ter uma opção de solução ou várias, de que maneira ela reage e ela responde a esses problemas. Isso seria a inteligência, essa capacidade da gente resolver esses problemas, que alguns vai ter uma capacidade maior, outros vão ter uma capacidade menor, mas o fato é que a inteligência seria mais ou menos isso. Fazendo até um paralelo com outro episódio, até que eu falei sobre superdotação, a inteligência é uma característica do superdotado nesse sentido, da resolução de problemas. Não é? As pessoas confundem muito a inteligência com a pessoa saber tudo, resolver tudo. E não é assim, não é que a pessoa sabe de tudo, não é isso, mas é que mediante um problema ela consegue raciocinar logicamente de forma muito rápida, de forma a achar várias possibilidades de solução
para aquele problema. Mesmo que seja um problema praticamente insolúvel, mas ela vai achar alguma coisa criativa que, se não resolver, pelo menos vai tentar, né? Não vai ser aquela pessoa que vai jogar a toalha. Então a gente pode dizer que a pessoa inteligente é a que tem essa capacidade de solução de problemas, que vai variar, de humano para humano, mas que, em particular, o superdotado tem essa capacidade muito aguçada, né. Já a sabedoria é uma característica diferente, é uma diferença muito brutal, se você parar para pensar. Porque, enquanto a inteligência é a sua capacidade de decidir mediante problemas como resolvê-los, a sabedoria já é aquela capacidade de você refletir até mesmo antes das coisas acontecerem e de você conseguir evitar os problemas e não ter que solucionar problemas, né. Então, enquanto foca na solução de um problema depois que ele já está instalado, o outro vai focar em evitar esses problemas, em desviar dos problemas e daí conseguir ter um nível de problemas menor para resolver. Essa basicamente a gente pode dizer que é a diferença que daria para, fazendo um paralelo com a neurociência, dividir entre inteligência e sabedoria. Então a gente pode dizer que, a inteligência, ela envolve muito o córtex pré-frontal, chamado dorsolateral, que é ligado ao raciocínio lógico e à tomada de decisões em situação nova. Então essa parte dorsolateral, ela é a parte que é acionada e que reage mediante uma situação que não estava sendo esperada. Então aconteceu um problema, ninguém espera que vai ter problema o dia inteiro, né, todo tipo de problema. Os problemas aparecem de forma inesperada e com características inesperadas. Então essa parte do córtex pré-frontal, a dorsolateral, entra em ação para, bom, com essa situação desconhecida, o que eu faço para resolver? Como que eu soluciono isso? Essa é a função dessa área. Já a sabedoria, ela não, ela já entra com outras áreas, né, o córtex pré-frontal, mas não mais o dorsolateral, e sim o ventromedial, que é aquele que avalia o risco e o custo-benefício das coisas. Até que ponto vale eu apostar nisso, porque eu sei que eu corro o risco de ter tal problema, né? Esse custo-benefício ele avalia, né? E avalia também o risco. Se eu faço isso, qual é o risco de dar certo, qual é o risco de dar errado, quais os problemas que eu posso ter em virtude disso. O hipocampo, que também faz uso de experiências passadas para prever o futuro, né? Então o hipocampo ele ajuda naquela gestão de memórias de experiências passadas, para saber, bom, espera lá, essa situação aqui, qual é a chance dela dar certo com base no que eu já enfrentei parecido com isso, né? Então é o hipocampo, é uma outra área ativada. E o sistema de inibição, que são mecanismos ali no córtex pré-frontal, que é um chamado popularmente assim de freio, né? São mecanismos que freiam uma atitude. Então, se eu estou para tomar uma atitude impensada, impulsiva ou algo que vai dar errado, o ventromedial avalia o risco, o hipocampo avalia se pode dar certo ou errado, dependendo das experiências, e aí eles acionam o freio, né? Para te impedir de tomar aquela atitude, de fazer aquela ação. Então, na prática, a inteligência ela funciona quando o problema já existe, e a sabedoria entra em ação quando o problema ainda não existe para evitar que ele comece. É uma coisa importante e que eu repito sempre, né, porque é uma máxima, o nosso cérebro ele não é otimizado para prever problema. Nosso cérebro ele não foi feito, não foi configurado para ficar a todo momento prevendo problemas futuros, né? O que pode acontecer, o que não pode, avaliar risco, tudo isso que a gente falou ali como sabedoria, não é a característica básica do cérebro. A característica fundamental dele, ele é otimizado para economizar energia. Eu sempre falo isso aqui. E essa economia de energia faz com que ele repita coisas sem pensar, faz com que ele entre naqueles vieses cognitivos. Quem quiser entender o que é uma heurística, o que é um viés cognitivo, corre lá nos outros episódios, que vocês vão ver que é uma forma do cérebro economizar energia, só que ele gera uma tendência para que a gente erre
nas nossas decisões, que a gente tome decisões que são enviesadas, né. Então, nessa como ele é muito focado na economia de energia, isso faz com que muitas vezes, até sem querer e até sabendo da possibilidade de erro, ainda assim a gente caia nesses buracos, que a gente ainda assim caia nos problemas, justamente por causa dos vieses cognitivos, das heurísticas, da necessidade de economizar energia, e com isso a gente se condiciona a fazer coisas no automático. Então, várias coisas nos empurram a tomar decisões equivocadas que nos fazem entrar nesses buracos. E aí a gente, como eu falei, cita, né, os vieses cognitivos. Aí tem vários vieses cognitivos, tem até alguns que eu não citei naquela série de episódios, por exemplo, o viés de otimismo, que é uma tendência que a gente tem em acreditar que nada de ruim vai acontecer com a gente, só acontece com os outros, que a gente está livre de acontecer as coisas ruins com a gente. Essa é uma tendência que a gente tem. É o efeito Dunning-Kruger, que, falando muito rapidamente, é aquela situação onde quanto mais a pessoa sabe, menos ela acha que sabe, e quanto menos a pessoa sabe, mais ela se acha dona da sabedoria ali, da verdade. A gente tem uma tendência também a seguir familiaridade, que é repetir padrões, mesmo que ruins, só porque eles são conhecidos, né? Para o cérebro é mais confortável fazer algo que ele conhece do que fazer algo desconhecido. E o chamado desconto hiperbólico, que é escolher o prazer imediato ao invés de um benefício mais futuro. Não, e fazendo isso aqui eu não vou ter benefício nenhum agora, não vou ter prazer nenhum, mas lá na frente isso vai me reverter. Isso não é uma tendência nossa. A nossa tendência é algo que nos dê satisfação imediata, que nos dê um feedback imediato. Então a gente acaba, por conta dessas coisas, desses vieses, desses efeitos, a gente acaba eh, né, insistentemente caindo em buracos ou deixando de evitar problemas que, se a gente parasse para analisar, seriam evitáveis. Agora, existe a possibilidade de da inteligência virar sabedoria? Será que sim? Né? Que eu imagino que muitas pessoas devem estar se perguntando isso, né? Sim, que é um ponto-chave da neurociência, que é a diferença entre aprender e mudar, né? Uma coisa é você aprender e simplesmente saber como são as coisas. E outra coisa é você fazer dessa aprendizagem uma mudança, né? Uma mudança de hábito, uma criação de novos circuitos neurais que mudam o seu comportamento a partir daquele conhecimento. Isso é basicamente o conceito da neuroplasticidade, que é você mudar as suas conexões neurais com base em algum conhecimento, em algum hábito, e você evitar esses comportamentos errados, né, essas entradas em buracos, a partir de experiências e conhecimentos anteriores. Então aí sim você transforma a inteligência, que foi a sua solução de problemas, e você percebeu o que causou aquele problema, numa sabedoria, ou seja, evitar de novamente entrar naquele problema, né? Isso é o conceito da neuroplasticidade, só que não é tão simples, né? Isso não é feito no automático, como eu falei, porque o cérebro ele não está programado para isso, ele está programado para economizar energia a todo custo. Então, mesmo eu sabendo, tendo a consciência de que tem um problema se eu fizer tal coisa, por economia de energia, por economia energética, ele vai me empurrar a repetir aquele problema. Então, para evitar isso, eu teria que ter um autocontrole muito grande, um foco muito grande e a vontade, que é aquilo que eu sempre falo, né, de mudar. E essa vontade me empurraria a criar novos hábitos, a parar para raciocinar melhor as coisas, focar melhor nas minhas decisões e, a partir disso, evitar os problemas. E aí, para resumir essa história toda, a gente pode dizer que a inteligência, sem a experiência, sem a inibição e sem esse foco e essa vontade de mudar, essa neuroplasticidade no sentido de criar novos hábitos que nos façam evitar o mesmo problema, a inteligência sem isso nada mais é do que habilidade técnica, né? Você tem a habilidade de resolver aquele problema. Então, sempre que aquele problema aparecer, você vai resolver. Só que você não vai evitar ele, você vai ter sempre aquele problema e vai ter sempre que resolver ele da mesma forma. Ok, não significa que você tenha bom senso,
né? Então, para você ter o bom senso de não entrar naquele problema, aí você teria que ter isso tudo que eu falei, né? Parar, ter foco, ter força de vontade, criar novos hábitos para que a neuroplasticidade haja e crie novas conexões que te impeçam de cair nos mesmos problemas. Porque assim, fazendo parafraseando, né, essa frase, a gente pode dizer que sair do buraco é útil. É muito bom sair do buraco, você saber que se você tiver aquele problema, se você tiver um problema, você vai conseguir sair dele. Mas evitar o buraco é libertador, né, porque você evita, né, ter que perder tempo, perder energia, ter que se estressar com aquele, problema específico. Então, como diz o ditado: "Errar uma vez, não persistir no erro", né. Isso só vai acontecer se você tiver a vontade de não persistir no erro e o foco de criar novos hábitos que te impeçam de entrar naquele erro novamente. Uma boa dica para a gente começar a criar esses hábitos e essas vontades é justamente você, sempre que enfrentar um problema, quando você tiver que pensar em como resolver o problema, você também pensar um passo antes, voltar um passo, dizer: "Tá, eu tenho que resolver esse problema, tenho que achar a solução para ele, mas como que eu evito que esse problema exista?". Então, mesmo diante dos problemas, você tenta pensar de que maneira ele não existiria, se você fizesse o quê? E daí você ir adquirindo esses conhecimentos, essas reflexões também, e sempre que tiver uma decisão, você parar para pensar: "Espera lá, aquilo lá que eu pensei, ó, vai dar nesse problema de novo, não vai", para daí você ir criando esses novos hábitos, né. E voltando aqui ao assunto da superdotação, rapidamente, como eu falei que o superdotado ele consegue resolver problemas muito rápido, o superdotado ele pode nem resolver 100%, mas ele consegue imaginar soluções que os outros não imaginariam, e ele consegue trazer um leque de opções, mediante um problema. Da mesma forma, não significa que ele vai evitar todos os problemas, mas ele também tem uma fluência muito maior ao evitar esses problemas, ao evitar, entrar num buraco. Justamente porque ele tem aquele pensamento ramificado, aquele pensamento não linear. Voltem lá no episódio sobre superdotação, quem não ouviu, para entender o que que é esse tipo de pensamento. Então, justamente por pensar diferente das outras pessoas, por ter uma forma de pensamento diferente, uma forma de organização de pensamento diferente, esse evitar de problemas, ele também consegue, até certo ponto, ser mais fluido nisso. Porém, muitas vezes ele também repete problemas, ele cai nos mesmos problemas de novo por uma questão de foco. Ah, esse é talvez o motivo que impeça um superdotado de ser um sábio, né, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem uma fluidez de pensamento muito rápido e consegue prever coisas muito rápido, e com uma possibilidade, uma linha de raciocínio muito ampla, mas ele também se foca em determinadas coisas. Então, muitas vezes ele está focado num ponto, achando uma solução ou tomando uma decisão para aquele ponto, e esquece ou não percebe que do lado tem outras coisas passando e que ele não focou, e isso faz ele, cair nos problemas por não ter agido nas outras coisas, né. Então, no que ele tem foco, ele é muito bom. Só para deixar isso claro aqui para as pessoas não confundirem. Então a gente pode dizer que uma pessoa superdotada é uma pessoa que naturalmente tem uma inteligência muito forte, ou seja, a resolução de problemas dele com pensamento não linear é muito eficaz, muito rápida, muito eficaz, bem superior. Isso não significa que ele seja sábio, porque apesar de ter todo o mecanismo que o tornaria um sábio, esse mecanismo não é tão funcional por esse desvio de foco. Ele não consegue ter essa visão de saber que ele tem uma coisa para resolver, mas ele tem outra. Ele vai focar naquela primeira coisa para resolver, e a outra vai passar batido e vai cair no problema, tá bom? Então, concluindo toda essa reflexão, a gente,
precisa utilizar o que na neurociência se chama tomada de decisão antecipatória, né? Que é justamente você não esperar ter as decisões, não esperar ter os problemas para agir. É você sempre tentar adquirir o hábito de evitar os problemas. Isso vai ser muito mais eficiente no seu dia a dia do que você ficar a todo tempo tendo que sair de problemas, né? E a dica de ouro é aquela que eu já dei, que é você sempre, mediante um problema, parar ou antes ou depois ou durante o problema para refletir como esse problema não teria ocorrido. O que eu poderia ter feito para que ele não ocorra? E a partir disso você ia acumulando um banco de conhecimento e fazendo reflexões que evitem que você fique caindo nesses buracos. Na prática, é o que separa uma vida cheia de crises de uma vida com bem menos buracos para pular. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio eu falei sobre inteligência e sabedoria. Quer participar? Escreva pra gente. Mande um WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!